Ele começa dizendo algo que quase ninguém tem coragem de admitir em voz alta. A maioria das pessoas não quer, de fato, liberdade. Quer conforto, com aparência de liberdade. Quer escolher, mas sem arcar com as consequências. Quer autonomia, desde que alguém continue disponível para ser culpado quando algo dá errado. E é exatamente aí que tudo começa a desmoronar. Porque liberdade interior não é leve. Ela não vem como um alívio suave. Ela pesa. Pesa quando não existe mais ninguém para mandar. Ninguém para aprovar. Ninguém para culpar. Pesa quando a consciência acorda e pergunta, sem rodeios, sem delicadeza: essa vida que você vive é resultado das suas escolhas, ou das suas fugas? Nesse instante, o desconforto aparece. E muita gente, quase instintivamente, corre de volta para a prisão que já conhece. Porque a prisão familiar assusta menos do que a liberdade desconhecida. O que quase ninguém conta é que a liberdade exige responsabilidade individual. Exige autodomínio. Exige renúncia. Ela cobra silêncio. Cobra decisões difíceis. E cobra, principalmente, a coragem de ficar sozinho consigo mesmo, sem distrações, sem anestesia. Talvez seja por isso que tão poucas pessoas cheguem até o fim desse caminho. Porque a pergunta nunca foi se você quer ser livre. A pergunta real, a que incomoda, é outra. Você aguenta sustentar o preço que a liberdade cobra, todos os dias? Ele costuma dizer que a maior mentira contada sobre liberdade interior é a ideia de que ela traz descanso imediato. Não traz. Liberdade não chega para aliviar. Chega exigindo postura, presença, responsabilidade individual. Quando ninguém manda. Quando não existem ordens claras. Quando não há caminhos prontos traçados por alguém. Sobra o peso de decidir. E decidir cansa. Cansa porque a consciência fica mais desperta. E quando a consciência desperta, já não dá mais para fingir que não sabia. Ele já viu isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas que saem de relacionamentos ruins, empregos tóxicos, rotinas sufocantes, acreditando que, finalmente, vão respirar. Nos primeiros dias, respiram. Sentem alívio. Uma leve sensação de vitória. Depois, o silêncio aparece. E junto com ele, a pergunta incômoda, inevitável: e agora, o que você vai fazer com a sua vida? Sem alguém para culpar. Sem regras externas. Sem desculpas prontas. A liberdade exige autodomínio imediato. Liberdade, ele ensina, não alivia a carga. Ela muda quem carrega. Antes, o peso estava no sistema, nos outros, nas circunstâncias. Agora, o peso está nas próprias mãos. E é exatamente aí que muitos recuam. Buscam novamente algo que dite regras. Algo que mande. Algo que decida por eles. Porque se liberdade não é alívio, talvez ela seja o portal para um medo mais profundo. O medo de ficar sozinho consigo mesmo. Ele percebe que, no fundo, o medo da liberdade não é o medo de errar. É o medo de ficar a sós com a própria consciência. Quando o barulho externo some, sobra o diálogo interno. E nem todo mundo gosta do que escuta ali. Pensamentos antigos. Dúvidas mal resolvidas. Escolhas adiadas. Promessas feitas a si mesmo e nunca cumpridas. Tudo começa a pedir atenção. E esse desconforto não dá para ignorar. Talvez por isso tanta gente evite o silêncio a qualquer custo. Agenda cheia. Fone no ouvido. Celular na mão. Qualquer coisa serve como companhia. Ficar sozinho virou quase um castigo. Ele costuma dizer que quem não aguenta a própria presença acaba vivendo refém da presença dos outros. Sem perceber, troca a liberdade interior por distração constante. Apenas para não encarar a si mesmo. Mas é exatamente nesse encontro consigo que a transformação começa. Ele sugere algo simples e difícil ao mesmo tempo. Caminhar sem celular por 20 minutos. Escrever num caderno tudo o que vier à mente, sem censura. Ou sentar em silêncio por 5 minutos logo ao acordar. Parece pouco, mas ativa a consciência. E quando alguém começa a se ouvir de verdade, entende por que fugir de si mesmo sempre foi mais confortável do que assumir o próximo passo. Ele observa que o corpo virou a rota de fuga preferida de quem não quer lidar com a própria consciência.
Sempre há algo para fazer. Comer sem fome. Treinar até a exaustão. Maratonar séries. Rolar a tela sem parar. Não é prazer. É anestesia. O corpo entra em movimento para impedir que a mente faça perguntas que exigiriam responsabilidade individual. Ele fala disso com certa ironia compassiva, porque já viveu isso de perto. Dias cheios. Noites cansadas. Mas nenhuma sensação real de avanço. O corpo ocupado cria a ilusão de progresso, quando, na verdade, só mantém tudo exatamente no mesmo lugar. O desconforto interno continua ali, apenas abafado. E quanto mais se foge, mais alto ele cobra depois. Por isso, ele ensina que cuidar do corpo não é usá-lo como distração, mas como aliado do autodomínio. Caminhadas conscientes. Treinos com intenção. Alimentação simples e atenta. Nada de excesso. Quando o corpo para de ser fuga, a liberdade interior começa a se organizar. E esse novo equilíbrio prepara algo que muita gente não espera ouvir. A alma não foi feita para conforto. Foi feita para disciplina. Ele aprendeu cedo que a alma não responde bem quando é tratada como um lugar de descanso eterno. Ao contrário do que se vende por aí, crescimento interior quase nunca vem acompanhado de conforto. Vem com incômodo, fricção, ajustes constantes. Liberdade interior exige disciplina diária. Não promessas bonitas feitas em dias de motivação. Ele costuma comparar a alma a um músculo esquecido. Quando não é usado, enfraquece. Quando é exigido, dói. Ler um livro que confronta ideias antigas, como Meditações, de Marco Aurélio, ou Cartas a um Jovem Poeta, de Rilke, provoca desconforto real. Mas esse desconforto afina a consciência e fortalece o autodomínio, pouco a pouco. Disciplina da alma, ele explica, é escolher o que constrói, mesmo quando ninguém está olhando. Dormir mais cedo. Limitar estímulos. Cumprir pequenos compromissos consigo mesmo. Nada grandioso. Nada místico. Só repetição consciente. E quando alguém percebe que a alma não busca conforto, mas coerência, começa a entender o peso invisível que existe em toda escolha feita com liberdade. Ele diz que escolher é um ato silencioso, mas pesado. Ninguém vê o momento exato em que alguém decide mudar um hábito, encerrar um ciclo, sustentar uma decisão difícil. Não há aplauso. Não há confirmação externa. Só a consciência assistindo de perto. É por isso que a liberdade interior assusta tanto. Ela transforma cada escolha em um espelho da responsabilidade individual. Na prática, isso aparece nas pequenas coisas. Escolher acordar mais cedo, em vez de adiar a vida mais uma vez. Escolher dizer não para agradar alguém, mesmo sabendo do desconforto que vem depois. Escolher estudar algo que não dá resultado imediato, como O Homem em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, um livro que questiona mais do que consola. Cada escolha parece mínima, mas o peso acumulado molda quem a pessoa se torna. Ele ensina que o problema não é o peso da escolha, é a recusa em carregá-lo. Quando alguém foge de decidir, decide do mesmo jeito, só que por omissão. E a omissão cobra juros altos. Aos poucos, a liberdade vai sendo trocada por ressentimento. E quase sem perceber, surge um hábito ainda mais perigoso: transferir a culpa, em silêncio. Ele observa que a culpa raramente é jogada fora com barulho. Na maioria das vezes, ela é passada adiante com elegância. Quando algo dá errado, a mente procura um culpado externo. O sistema, a criação, o governo, o parceiro, o passado. Qualquer coisa serve, desde que a responsabilidade individual não precise ser encarada. Ele já fez isso mais vezes do que gosta de admitir. Culpar o cansaço, a falta de tempo, a fase ruim. Tudo parecia razoável, até perceber que a própria consciência não comprava mais essas histórias. A liberdade interior começa exatamente quando alguém entende que explicar não é o mesmo que assumir. Explicações acalmam o ego, mas não transformam. Por isso, ele ensina um exercício simples e incômodo. Sempre que algo não sair como esperado, perguntar: qual parte disso foi escolha minha? Não para se punir, mas para recuperar o autodomínio. No início, dói. Depois, liberta.
E quando a culpa deixa de ser transferida, surge um vazio novo. O silêncio interno que tanta gente evita a qualquer custo. Ele diz que o silêncio interno não machuca por ser vazio, machuca por ser honesto demais. Quando tudo cala, não existe distração suficiente para esconder incoerências, promessas quebradas, escolhas adiadas. A consciência fala baixo, mas fala claro. Muita gente confunde silêncio com paz, e se assusta quando fica em silêncio e não encontra descanso. Ele explica que isso é normal. A mente desacostumada precisa de tempo para se reorganizar. Nos primeiros momentos, o silêncio traz inquietação, ansiedade, vontade de escapar. É como limpar um quarto bagunçado. Antes de melhorar, parece pior. Ele sugere começar pequeno, possível, humano. 5 minutos sem estímulo antes de dormir. Um café tomado sem celular. Um banho em silêncio total. Gestos simples, que treinam o autodomínio. E quando alguém aprende a permanecer nesse espaço sem fugir, percebe algo curioso. O silêncio não vem para punir, vem para preparar o terreno de uma liberdade mais madura. Ele aprendeu que autodomínio não é rigidez, é direção. Quem não governa a si mesmo acaba sendo governado por impulsos, por emoções do momento, por expectativas alheias. A liberdade interior nasce quando alguém percebe que dizer não para si mesmo, às vezes, é a forma mais profunda de dizer sim para a própria vida. E isso, claro, incomoda no começo. Na prática, autodomínio aparece nas decisões pequenas e repetidas. Escolher não responder uma mensagem no calor da emoção. Parar de consumir conteúdos que só alimentam ansiedade. Estabelecer horários claros para dormir, acordar e trabalhar. Ele costuma indicar leituras como Hábitos Atômicos, de James Clear, não como fórmula mágica, mas como lembrete de que transformação acontece no detalhe, não no impulso. Com o tempo, algo muda por dentro. A pessoa precisa de menos permissões externas. A consciência fica mais estável, menos reativa. O caos diminui. E então surge uma verdade pouco popular. Quanto mais autodomínio alguém constrói, mais liberdade sente. Mas essa liberdade cobra um preço maior, porque agora ela pede renúncia. Ele percebe que a paz verdadeira quase nunca vem de adicionar algo à vida. Vem de retirar. Retirar excessos, ruídos, relações confusas, expectativas irreais. Isso soa simples, mas exige coragem silenciosa. Renunciar dói porque confronta o apego. E todo apego esconde o medo de perder algo que parecia garantir segurança. Na prática, essa renúncia aparece em escolhas bem concretas. Desligar notificações que drenam a atenção. Diminuir compromissos sociais vazios. Escolher ler algo que aprofunde, como a coragem de não agradar, em vez de consumir mais um conteúdo raso. Cada renúncia parece pequena, mas juntas, constroem espaço interno. Ele ensina que paz não é ausência de conflito externo, é alinhamento interno. Quando alguém vive de acordo com o que acredita, mesmo pagando o preço, o desconforto diminui com o tempo. A liberdade interior se aprofunda, e o autodomínio deixa de ser esforço, vira postura. Mas essa paz tem um custo que quase ninguém contabiliza com honestidade. Ele costuma dizer que toda liberdade cobra, mas quase nunca manda a conta de imediato. O preço vem diluído no tempo, escondido em escolhas diárias que passam despercebidas. Quando alguém decide viver com liberdade interior, perde certas comodidades sociais. Aprovação fácil, pertencimento automático, desculpas prontas. E isso dói. Na prática, o custo aparece em situações simples. Amigos que se afastam, convites que deixam de existir, olhares estranhos quando alguém escolhe o caminho silencioso em vez do popular. Isso não é punição, é consequência. Liberdade não isola por crueldade, isola por afinidade. Nem todo mundo suporta conviver com quem assumiu responsabilidade individual. Com o tempo, algo se ajusta por dentro. A consciência fica mais limpa, o autodomínio mais firme, e a transformação começa a aparecer na forma de viver.
A liberdade passa a custar menos do que a prisão anterior, mas nunca é gratuita. E quando alguém entende esse custo, sem romantizar, sem fugir, começa a se perguntar o que fazer com tudo isso que agora está nas próprias mãos. Ele encerra com uma verdade simples e difícil de engolir: ninguém é prisioneiro do mundo, só das próprias fugas. A liberdade interior nunca esteve fora de alcance. Ela sempre esteve ali, esperando o momento em que alguém tivesse coragem de assumir a responsabilidade individual pela própria vida. E isso não acontece em decisões épicas. Acontece no silêncio das escolhas pequenas, feitas quando ninguém está olhando. Talvez o maior erro seja achar que liberdade chega como prêmio. Não chega. Ela se constrói. Um não dito na hora certa. Um hábito abandonado. Um desconforto enfrentado sem distração. Um pouco mais de autodomínio hoje do que ontem. É assim que a transformação acontece. Devagar, invisível, mas profunda. E quando a consciência amadurece, a paz deixa de ser promessa, vira consequência. Então fica a pergunta final, daquelas que não pedem resposta imediata, daquelas que acompanham a pessoa por dias. Você quer continuar confortável, ou quer ser livre de verdade? Porque a liberdade cobra um preço diário, e só quem paga descobre o valor. Se esse conteúdo te tocou, se inscreva no canal, ative as notificações e siga esse caminho com a gente. E comenta aqui embaixo: qual desconforto você sabe que precisa enfrentar para começar a viver com mais liberdade? Às vezes, admitir isso já é o primeiro ato de coragem.